A todos a paz do Senhor, nós estamos de volta com a pré-aula 5, classes de jovens, advertência contra o legalismo. Texto principal, Atos 15, 24, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. O resumo da lição diz que defender o verdadeiro evangelho implica pensar e praticar a doutrina bíblica. Objetivos dessas lições, desta lição aqui, a número 5, primeiro é apresentar o caso de Antioquia. Segundo, refletir a respeito do conflito entre Paulo e Pedro e também compreender que Paulo estava crucificado com Cristo, por isso ele se portou daquela maneira. Gênesis 2, 11 a 16 é o texto bíblico que você deve ler aí para entender esta pré-aula. Nesta lição, nós trataremos da vivência de uma fé correta. Esta vivência é vista como, esta verdade é compreendida e vista no conflito que aconteceu entre Paulo e Pedro, quando irmãos de Jerusalém vieram a Antioquia, e então Pedro sentiu-se constrangido a se afastar dos gentios para agradar aos judeus. Paulo foi escolhido apóstolo e doutor dos gentios. Então a resposta dele a essa atitude de Pedro foi registrada e pode servir de exemplo sobre o que pode acontecer quando uma pessoa nega com uma atitude os ensinos das Sagradas Escrituras. O Evangelho de Jesus deve ser ensinado e defendido a todo custo, mesmo na comunidade dos santos. Então, o caso de Antioquia, vamos observar nesse primeiro subtópico, quando Pedro chega à cidade chamada Antioquia da Síria. Ela é apresentada no Novo Testamento como um local onde Jesus também salvou pessoas. Judeus e cristãos congregavam juntos, onde culturas diferentes eram ensinadas por intermédio do Evangelho de Jesus. O apóstolo Pedro estava ali e não teve dificuldades de se adaptar àquele ambiente. Ele certamente tinha conhecimento de que a igreja em Antioquia era um ambiente onde não havia as divisões étnicas tão acentuadas, conhecidas e bem delimitadas como era em Jerusalém. Então ali ele ficou mais à vontade. E é bom lembrar também que Pedro, segundo Lucas falou, orientado por Deus, foi o primeiro apóstolo a tratar do evangelho com um gentio, o irmão Cornélio, fora de Jerusalém. Não houve nenhum problema em Pedro comer com os crentes gentios em Antioquia, até que chegassem judeus vindos de Jerusalém, e então Pedro parou e já se afastava por causa dos judeus. Os da parte de Tiago, que Paulo descreve um grupo de irmãos que chegou de Jerusalém, até aquele momento Pedro e os que o acompanhavam estavam comendo com gentios. No mundo antigo, partilhar uma refeição significava muito mais do que simplesmente comer ao lado de uma pessoa. É possível que em nossos dias você divida uma mesa numa praça de alimentação com uma ou mais pessoas que você não conheça. E isso realmente acontece em restaurantes, em cafés, em outros locais onde tem uma aglomeração de pessoas. Mas não foi esse o caso de Antioquia. Comer juntos ali implicava ter comunhão, aceitação mútua. A mesa estava sendo ocupada por irmãos em Cristo, mesmo que com culturas diferentes. Não se costumava partilhar refeições com inimigos, mas sim com pessoas que se desejava ser bem próximas. Pedro, então, se alimentando e tendo comunhão com pessoas que já haviam aceitado a Jesus, aqueles indivíduos no entorno da narrativa não eram gentios incrédulos, mas gentios feitos filhos de Deus pelo poder do eterno Deus. Paulo diz que o grupo que veio de Jerusalém era da circuncisão, judeus.
É possível que fossem pessoas mais intolerantes em relação ao contato com gentios. Então há registros de que judeus não envolvidos com a lei mantinham distância de pessoas de outras culturas, a fim de não se contaminarem por acreditarem que a proximidade com outras pessoas não judias poderia lhes deixar impuros. Então, esses judeus, como se entende, ouviram o Evangelho e creram em Jesus como seu Messias, mas mantinham a prática da lei, inclusive no tocante ao distanciamento de pessoas não circuncidadas. Houve uma dissimulação. Devemos ressaltar que quando Paulo menciona que os judeus que chegaram como os de Tiago, não o faz com uma designação pessoal, pois Tiago reconheceu o ministério de Paulo aos gentios. É possível que essa observação se deva ao fato de que Tiago representava a igreja de Jerusalém. Paulo não tinha o que esses homens falaram, mas mostra que a presença deles foi capaz de mudar o comportamento de Pedro. Daí nós percebemos que houve a dissimulação, Pedro começou a se afastar por causa daqueles irmãos judeus que estavam ali na cidade. Então Paulo coloca isso, né, em evidência e mostra a Pedro que ele estava agindo errado. E isso veio à tona para que todos soubessem que não havia discriminação entre os judeus e gentios. Em Cristo, a igreja é uma só. Nós fomos feitos igreja do Senhor, judeus, gentios, todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Dois apóstolos em conflito, um aparente conflito, o poder de pressão de um grupo, no subtópico 2, repreensão na frente de todos, e o homem não é justificado pelas obras da lei. Paulo estava deixando muito claro que o homem não é justificado pela lei, mas pela graça. É salvo pela graça e não pelos ditames da lei. Por isso, aqueles irmãos que pregavam uma obediência à lei para complementar a salvação, uma subserviência à lei para serem salvos, estavam agindo errado. E Paulo sempre frisou isso, sempre falou isso. Nada que façamos com o objetivo de alcançar o favor de Deus para a salvação tem resultado, pois nossos pecados são uma dívida que não podemos pagar por nós mesmos, mas foi paga por Jesus. Então, a graça nos basta, a graça é suficiente para nos salvar e nos libertar. Paulo, ele sempre falou, estou crucificado com Cristo, é o tópico 3 da nossa lição, quando Paulo ele fala que uma vez que ele morreu, morreu para o mundo e agora se declara vivo para Cristo. Gálatas 2:20. A fé no Filho de Deus realça que Paulo vivia a fé do Filho de Deus. Ele não diz que a sua vida diante de Deus está pautada na lei, mas identifica com a crucificação de Cristo, ou seja, com o novo concerto, com a nova dispensação, que é a dispensação da graça, a dispensação da misericórdia. A lei de Moisés conduzia a Cristo e o sacrifício de Cristo nos conduz a Deus. Então, está bem claro o ensinamento de Paulo. Portanto, ele fecha dizendo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Cristo morreu em vão? Não, ele morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a nossa justificação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus prezados jovens, Deus em Cristo abençoe suas vidas e vocês meditem muito nessa lição, que é maravilhosa, a advertência contra o legalismo. Nós vivemos a graça e não a lei. Nós não somos presos à letra da lei, mas a lei nos conduziu a Cristo e nós em Cristo obedecemos. Em Cristo nós cumprimos toda a lei, já através de Cristo. Cristo cumpriu a lei e nós agora estamos na graça do Senhor Jesus Cristo. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Maravilhoso e eterno Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradeço pela oportunidade, louvo o teu nome pela tua grandeza, por tua bondade e fidelidade. Continua conosco, nos abençoe sempre em nome de Jesus. Amém.